sou a Letícia, sou coordenadora aqui do Departamento Tributário, sócia do escritório, e hoje, juntamente com a doutora Paula, que também vai se apresentar, que é uma super convidada aqui da SOBAN, está muito a par também da reforma tributária, da parte mais técnica, né, doutora, vindo aí da PwC também, então tem bastante conhecimento da parte operacional, pode auxiliar bastante nas dúvidas das associadas. A ideia é a gente conversar, então, sobre a reforma tributária, passar bem rápido por aquilo que nós já vimos conversando ao longo do tempo, né? Focar em algumas atualizações que tivemos do final do ano para agora e também conversar sobre aquele ponto extremamente importante, o que as empresas podem fazer desde já, né? Para não começar esse período de transição da reforma tributária, que se tudo der certo, final aqui de 2025 a gente já tem alguma coisa, começo de 2026, já temos esse novo sistema caminhando. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço principalmente na pessoa do presidente da SOBAN, o Daniel, e passo a palavra também para a doutora Paula, para ela poder se apresentar. Boa tarde a todos, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, conseguimos. Maravilha. Bom, fazer uma breve introdução, né? Agradeço muito a Letícia, a Juliane pelo convite e, enfim, a SOBAN. E eu trabalho mais ou menos há 2 décadas aí em direito tributário, um pouquinho de tempo, dos quais eu passei 17 anos na PwC, né? E aí foi uma grata surpresa, né, que eu e a doutora Letícia, a gente já se conhece do grupo de Justiça Tributária da Câmara Americana, onde eu coordeno as iniciativas de estudo e sugestão de alteração do texto da reforma tributária na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Acho que a ideia hoje é a gente poder compartilhar bastante conhecimento. Não teremos todas as respostas, mas teremos muitas perguntas, certo, doutora Letícia? Com certeza. E desde já me coloco à disposição, podem, enfim, à medida que formos evoluindo aí na apresentação, eu queria me colocar à disposição para responder todas as perguntas que forem aparecendo aí, podem nos interromper. Seja bem-vinda, viu, doutora Paula? Vamos lá, né? Como eu disse, acho que a ideia principal aqui não é a gente focar tanto naquilo que a gente já falou, que é os principais pontos desse novo sistema tributário, né? Mas ir mais um pouco para a parte prática, até aproveitando o conhecimento da doutora Paula, que vai enriquecer muito a nossa conversa. Então, eu trouxe uma primeira provocação, que nem diz a Juliane, né, Juliane? A respeito da reforma tributária, que é no sentido... vocês já pararam para pensar que a reforma tributária, ela não é um tema restrito ao time tributário, ali ao fiscal da empresa, né? Na verdade, a reforma tributária, ela é muito maior do que isso, não é só uma mudança sistêmica, algo pontual, é algo que vem para mexer na estrutura do negócio das empresas, porque é uma reforma que vai atingir vários setores, né, da empresa, como compras, logísticas, precificação, contratos, tecnologia e muito mais. Então, é uma reforma abrangente, né, que vai abraçar aí a empresa como um todo. E ela exige da empresa esse planejamento estratégico, investimentos que podem começar desde já para dar uma base para a empresa poder passar pela transição de forma bastante consciente, né? E até deixei uma pergunta: sua empresa já está se preparando? Você já está a par do que está acontecendo nesse nosso sistema tributário? Então, trazendo aqui, primeiro, em que pé que está a reforma tributária, né? Lá em dezembro de 2023, nós tivemos a publicação da Emenda Constitucional 132 de 2023, perdão, é 132/23. Antes de mandar para a Juliana, eu corrijo, porque vocês vão ter acesso a esse material. Essa emenda constitucional, ela é responsável por trazer esse novo sistema tributário na nossa Constituição Federal. Então, é esse texto
que alterou a Constituição e trouxe esse novo sistema tributário para a gente. Porém, só com o texto da emenda constitucional, a gente não consegue aplicar essas mudanças. Nós precisamos de leis que regulamentam essas mudanças, que vão trazer os detalhes, a parte operacional, as exceções, né? E no ano passado, nós tivemos a apresentação de 2 projetos de leis que regulamentam a reforma tributária, que é o PLP 68 de 2024 e o PLP 108 de 2024. Né? Bem em síntese, esse PLP 68, ele vai trazer o regulamento geral dos novos impostos e dos novos tributos, os regimes diferenciados e o imposto seletivo. E o PLP 108 vai focar mais na criação do comitê gestor do IBS, né, que é o novo imposto. O ano passado, nós já tivemos um grande avanço, que foi a aprovação no Congresso Nacional desse projeto de lei 68 de 2024. E agora, em janeiro, né, nós tivemos a publicação dessa lei, em 16/1 de 2025. Então, a lei está super quente, não tem nem um mês ainda de publicada. Então, nós temos aí uma nova lei que vai regulamentar esse sistema tributário novo, né, com muitos detalhes que a gente precisa se debruçar sobre essa legislação. E como a gente sempre fala, né, o tributarista ele pode até sofrer, mas morrer de tédio jamais. A lei tem menos de um mês e já existe projeto de lei protocolado no Congresso para alterar essa lei. Então, por isso que a gente tem que estar sempre acompanhando, porque é muito rápido essas modificações, né? E esse segundo projeto de lei, o 108, ainda não está aprovado no Congresso, né, que é a Câmara e Senado, então ainda não foi publicada como lei. Então, esse ano, provavelmente, nós teremos a publicação dessa lei, tendo em vista que a reforma tributária, se tudo der certo, começa em 2026. Então, a gente precisa dessa publicação. Então, provavelmente, nós teremos mais uma lei esse ano, publicada, que regulamenta a reforma tributária. Nada impede que, se necessário, venham mais leis para regulamentar todo esse novo sistema. Então, aqui nós temos um overview dos novos tributos. A ideia da reforma sempre foi substituir 5 tributos por 2 tributos, que seria o IVA. Acabou que precisou de mais alguns tributos para fazer essa equalização. Então, o IPI, ele foi substituído pelo imposto seletivo e pelo IPI Zona Franca de Manaus. Então, aqui só explicando. O IPI, a princípio, ele deixaria de existir, porém, ele foi mantido no nosso novo sistema tributário. Ele vai incidir para aquelas empresas, né, cujo produto, cuja produção tenha concorrência com a Zona Franca de Manaus. Então, se o meu produto que eu produzo em São Paulo também é produzido lá na Zona Franca de Manaus, eu vou ter a incidência do IPI sobre a minha operação. Caso eu não tenha concorrência com a Zona Franca de Manaus, eu não vou ter mais a incidência do IPI. E nós temos também, para fazer essa equivalência, o imposto seletivo, que é aquele famoso imposto do pecado, como foi divulgado na mídia, que vai incidir sobre bens e produtos que sejam prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. O PIS/COFINS vai ser substituído pela contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS, que vai ser de caráter nacional, de natureza nacional, cuidado pela União Federal e gerido pela Receita Federal, né? E nós temos o ICMS e o ISS sendo substituído pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que tem esse caráter estadual e municipal, vai ser uma competência dupla para cuidar desse tributo em específico, e quem vai fazer essa gestão é o comitê gestor. E a gente já tinha uma contribuição estadual em alguns estados, não em todos, que incide sobre produtos primários e semi-elaborados, que vai ser mantida, porém, por um período determinado, né? Salvo engano, em 2043 ela deixa de existir. Então, esse é o nosso cenário. A gente sai do IPI para o imposto seletivo e IPI para
para algumas operações apenas, PIS/COFINS para CBS e ICMS e ISS para IBS, e a contribuição estadual passa a ser por prazo determinado, né? E aqui a gente vai passar bem rápido, porque a gente já falou sobre isso, que é as principais características desse IVA, né? Desse imposto sobre o valor agregado, que é a CBS e o IBS. Então, temos a uniformidade legislativa, vai ser uma única legislação que vai regulamentar esses tributos, então, não serão mais 5 mil e tantas legislações municipais, vai ser uma única legislação. Isso vai simplificar muito para todos nós no entendimento, né, desse novo tributo. Mesma estrutura básica, então IBS, CBS são praticamente irmãos gêmeos, mesmos fatos geradores, sujeitos passivos, imunidades. A diferença é que a arrecadação da CBS vai para a União Federal e a arrecadação do IBS vai para estados e municípios, né? A gente tem esse tributo com base ampla, não tem, então, mais aquela discussão sobre o meu produto incide ISS ou ICMS, é bem ou é serviço? Não, o tributo agora tem base ampla, incide sobre todos os bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços. Então, a gente afasta essa preocupação, essa dúvida de como que eu caracterizo o meu produto. É um serviço? É um bem? Incide ICMS e ISS? Não tem mais dúvida, porque na dúvida, vai incidir CBS e IBS. A tributação agora é no destino, antes era na origem, né? Então, por isso que tinha muita guerra fiscal, porque os estados concediam benefícios para conseguir desenvolver o estado, chamar as empresas. Então, agora não vai ter mais isso, porque a tributação vai ser no destino, não mais na origem, né? E o cálculo por fora. Hoje, a gente tem essa grande preocupação, né, da questão de incluir tributo na base de tributo. A gente já viu essa discussão, por exemplo, no caso do ICMS PIS/COFINS, ou no caso do ISS PIS/COFINS, que está para ser julgado esse ano. Então, com a reforma tributária, não terá mais essa preocupação de tributo incidir na base de tributo, porque IBS e CBS não compõem a própria base de cálculo. E uma outra característica muito importante é a questão da não cumulatividade plena. A ideia da reforma é que, com exceção de alguns produtos de uso e consumo, aliás, alguns bens e serviços de uso e consumo pessoal, que a própria lei vai definir o que é, tudo dá crédito na operação, né? Hoje a gente tem muita discussão sobre o que dá crédito e o que não dá crédito, né? ICMS, PIS/COFINS, as legislações são abertas, cai na interpretação, a gente precisa levar para discussão judicial, é essencial para a atividade, não é? Então, com a reforma tributária, tudo vai dar crédito, com exceção desses bens e serviços de uso e consumo pessoal. E o crédito, aqui é um ponto muito interessante, porque penso que a gente pode dizer que aqui está o coração da reforma tributária até. Vejam, o texto da emenda constitucional, que está lá na Constituição, fala o seguinte: o crédito vai ser o valor destacado na nota fiscal. Ele não, e em algumas exceções, pode vincular ao valor pago pelo fornecedor de tributo, não o valor destacado. Porém, a legislação complementar, ela pegou essa exceção e transformou em regra. Então, vai dar crédito para a empresa, esse crédito ele está vinculado ao efetivo pagamento do tributo pelo seu fornecedor. Então, se o seu fornecedor não pagou o tributo, você não vai ter direito ao crédito, né? Porque esse crédito está vinculado ao efetivo pagamento, e não apenas ao valor destacado na nota fiscal. E daí a gente pensa, né, essas grandes... O Arlindo levantou a mão, é isso, Arlindo? Oi, boa noite, boa tarde. Boa tarde, fica à vontade para perguntar. Só para esclarecer aqui. Então, se eu fornecer uma nota fiscal onde tem R$10 de crédito e eu não pagar os 10, a pessoa que
adquirir o produto em minha mão, ele não terá esse crédito? Sim, Se eu estiver inadimplente, sim, isso. Se eu que você emiti a não nota, perdão? se eu que emiti a nota fiscal não pagar, o próximo não, não terá o crédito? Isso, em tese, sim, porque o crédito ele vai estar vinculado ao efetivo pagamento do tributo. E daí que a gente entra na questão que eu entendo que é assim, muito primordial para a reforma tributária, que é o split payment, que é esse sistema que vai operacionalizar toda a reforma tributária, todo esse novo sistema. Porque esse split payment vai ser um sistema onde vai estar integrado o contribuinte, vai estar integrado a instituição financeira e o fisco. Então, a ideia é que esse sistema esteja funcionando, né, para o início da reforma tributária, e as notas ficam todas vinculadas nesse sistema. E quando houver o pagamento vai ocorrer dentro do sistema e já vai haver um split, que é a divisão. Aquilo que for tributo já vai direto para o fisco e aquilo que for do fornecedor vai para o fornecedor. Então, hoje, o pagamento é feito todo, o valor cheio, né, digamos assim, o principal e o tributo, é todo feito para o fornecedor. E no final do mês, o fornecedor faz os cálculos, aquilo de tributo que ele deve, ele vai pagar. Com a reforma tributária e com esse sistema, não vai mais ser assim, porque o pagamento vai ser imediato. Aliás, o direcionamento do valor do tributo para o fisco vai ser imediato. A ideia com esse split payment, né, com esse sistema, é diminuir a sonegação fiscal, também eliminar a concorrência desleal das empresas que realmente pagam os tributos, né, que são todas em ordem. Então, vai uma forma de privilegiar essas empresas, porque elas darão o crédito para os clientes delas, porque elas vão pagar o tributo, porque já vai ser imediatamente direcionado ao fisco. Deu para entender? Não sei se ficou claro. Dico? Acho que sim, mas qualquer coisa a gente volta a conversar um pouco melhor. Doutora Paula, quer fazer alguma consideração? Foi o Arlindo que perguntou, vocês estão me ouvindo? Sim. Foi o Arlindo, né? Então, Arlindo, é isso mesmo. Se o seu fornecedor não pagar o imposto, você não tem crédito. É isso aí. Não tem escapatória. Só deixando claro, é isso mesmo que você está pensando. E por isso que é importante que esse sistema esteja vigente, né, e já exista quando a reforma tributária começar, porque você imagina uma grande empresa que tem milhares de fornecedores. Como que ela vai fiscalizar esses milhares de fornecedores, ver se eles estão pagando, quanto que foi pago, se foi o tributo integral, se foi parcial, para ela poder tomar crédito, pegar o crédito disso, né? Então, acaba que inviabiliza, né? Tanto que a própria reforma tributária, ela fala o seguinte, ó, quando começar esse novo sistema tributário, a reforma tributária, se o split payment não estiver funcionando ainda, não tiver sido desenvolvido, a gente segue a regra do valor destacado, aquilo que tiver destacado na nota fiscal, você se acredita. Mas se o split payment já estiver funcionando, essa é a regra. O crédito está vinculado ao efetivo pagamento do tributo. Então, o fornecedor tem que pagar o tributo para que o seu cliente tenha direito ao crédito. Tá certo? E eu deixei até aqui, depois a Juliane compartilha, foi um documento da Ernst Young que explica um pouco da parte operacional, que eu achei bem interessante. E quando a Juliane compartilhar o slide, tem o link para vocês poderem acessar. E com relação a esse split payment, ele vai ser bom, mas também existem desafios em relação a esse sistema, tá? Porque, primeiro,
de fato, tem essa questão do crédito estar vinculado ao efetivo pagamento, e isso acaba impactando o fluxo de caixa de algumas empresas, né? Porque até então, até agora, esses recursos que são recebidos pela empresa, eles são geridos e no final do mês eles são destinados, seja para o fisco, seja para pagamento das contas. Com o split payments, você não vai ter mais esse recurso, porque aquilo que é de fato tributo já vai ser direcionado ao fisco, né? Seja a Receita Federal, seja o comitê gestor do IBS. E pode ser que algumas empresas tenham dificuldade de formar o capital de giro com esse sistema. Então, nós temos os benefícios, que é o combate à sonegação fiscal, esse combate à concorrência desleal, daquelas empresas que são concorrentes que não pagam tributos, porque ela não vai conseguir fazer negócios, vender o produto dela, se ela não pagar o tributo, porque a pessoa que comprar, ela vai querer o crédito, então ela vai exigir o pagamento do tributo. Então, a gente tem esses benefícios com relação ao split payments, mas também nós temos esses desafios, né, com relação ao fluxo de caixa e ao capital de giro. E existem notícias, nada ainda confirmado, de que esse split payment começaria a ser testado em outubro para começar a valer em janeiro. Mas algumas instituições financeiras que estão trabalhando no desenvolvimento desse sistema junto ao governo federal falam, gente, o prazo é curto, então a gente precisa acompanhar para ver se realmente nós vamos ter esse sistema desenvolvido, né? E continuando aqui as principais características do IBS e da CBS, nós temos a vedação, a concessão de incentivos fiscais, com exceção daquilo que já está previsto na Constituição, que é na emenda constitucional como benefício. Então, daqui para frente, os estados, municípios não vão poder conceder mais esses benefícios. E nós teremos também uma outra característica, que é a alíquota padrão e uniforme no país todo. Então, essa questão da alíquota, a princípio, pensou-se que seria uma única alíquota. Mas depois, né, de muito desenvolvimento, a gente vê que não será uma única alíquota para o país todo. Como que vai funcionar? No período de transição dos sistemas, que é mais ou menos uns 10 anos, o Senado Federal ele vai fixar uma alíquota de referência e essa alíquota vai ser aplicada para CBS e IBS, tanto a parte estadual quanto a parte municipal, né? Estima-se uma alíquota em torno de 27,97%. Com a aprovação dessa lei complementar, a 214, ventilou-se, né, um possível aumento nessa alíquota para 28,4%, alguma coisa assim. Mas nada oficial. A última estimativa que o governo publicou foi a de 27,97%. Então, essa alíquota seria aplicada em CBS e IBS 27,97 para ambos, né? E daí faria a divisão daquilo que é a parte da CBS e o que é a parte do IBS. E após o período de transição, após, né, finalizar esses 10 anos e a gente estiver no sistema novo tributário integralmente, cada estado, cada município vai poder, dentro de parâmetros, alterar essa alíquota. Então, a alíquota vai ser única dentro do estado, dentro do município. Hoje, a gente vê uma pluralidade de alíquotas dentro dos municípios. Depende da atividade, uma é 3%, outra é 4%. Isso não vai existir mais, vai ser uma única alíquota para o município todo. Mas as alíquotas poderão ser diferentes entre municípios e entre estados. Então, como nós temos aí uma nova regra, que é a tributação no destino, a gente vai precisar ficar atento às alíquotas dos destinos para os quais a gente presta serviço, para a gente comercializa o nosso produto. Então, da alíquota é isso. Nós temos hoje uma referência de 27,97%, aqui é CBS mais IBS, igual a 27,97%, é uma estimativa, né? Posteriormente, a aprovação total da reforma tributária com as leis de regulamentação, o Senado fixará a alíquota definitiva.
Essa alíquota vale pelo período de transição, mais ou menos uns 10 anos, e após, cada ente vai poder alterar, cada estado, cada município pode alterar essa alíquota de acordo com alguns parâmetros. E nós temos algumas exceções a essa alíquota padrão, tá? Que nós temos, a lei prevê os regimes tributários diferenciados, que são setores que foram beneficiados com a redução da alíquota padrão, então nós temos uma redução de 30%, 60% e 100%, que é isenção. Nós temos regimes tributários específicos, que não necessariamente têm uma redução de alíquota, mas tem alguma forma de cálculo distinta, algo nesse sentido. E nós temos os regimes tributários favorecidos, que é a Zona Franca de Manaus, os biocombustíveis e o Simples Nacional, tá? Aqui o Simples Nacional, a gente pode deixar para conversar melhor nas perguntas, porque caso alguém tenha interesse em saber mais sobre como vai ficar o Simples, a gente pode adentrar um pouquinho mais, tá bom? E daí aqui é algo importante para a gente trazer para vocês associadas, porque a ASOBAN, o que nós vimos, né? Que existia a proposta de redução de alíquota para o mercado de pneus, né, de reforma de pneus. Existia essa proposta lá na lei de regulamentação. Porém, essa proposta não passou de reduzir em 60% a alíquota, né, das empresas que trabalhassem nessa reforma de pneus. Inclusive, a ASOBAN esteve em Brasília, na Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, salvo engano, 2023, né, Juliane, que nós estivemos lá, para conversar, né, e apresentar o pleito do setor, porque é um setor extremamente importante para o país, né, a reforma do pneu é extremamente importante para o meio ambiente, então, o setor não poderia estar de fora desse benefício da redução da alíquota. Então, a ASOBAN lutou lá em Brasília, né, unido juntamente também com a senadora, mas infelizmente ela não, essa exceção não entrou na regulamentação da reforma tributária, mas isso não significa que ela não possa voltar de outra forma, e isso a gente acredita que sempre possível de lutar por isso, né, Juliana? Porque é de extrema importância esse pleito para o setor. É algo que ainda está nas nossas pautas, nas discussões entre as entidades, com a senadora, a gente ainda tem alguma margem de discussão, né? Com certeza. E continuaremos na luta. E um outro ponto muito importante também de característica, né, que são os saldos credores existentes dos tributos hoje. Isso é muito importante, porque a gente sabe que muitas empresas têm saldo credor de PIS, COFINS, ICMS, e quando começar a reforma tributária, o que eu vou fazer com esse saldo credor que eu tenho, né? Então, essa lei que saiu em janeiro, ela fala o seguinte: o saldo credor de PIS, COFINS vai poder ser compensado com o CBS, e se não houver débitos suficientes de CBS, pode haver compensação cruzada com outros tributos federais ou ressarcimento em dinheiro. Essa é a garantia que a gente tem a princípio, porque veio previsto na lei de regulamentação. Porém, o ICMS, o saldo credor do ICMS, ele está previsto nessa segunda lei, no PLP 108, que ainda não teve, que ainda está em discussão, né? Ela não está, digamos, formalizada e pronta para passar a valer. Então, o ICMS é algo que preocupa e que a gente precisa também prestar atenção, porque o que eu vou fazer com o saldo credor? Ainda não está consolidado. A princípio, o ICMS, ele precisa ser homologado, né? Esse crédito precisa ser homologado pelo fisco estadual, e o saldo credor existente em 31/12/2032, que é quando extingue, acaba de vez com o ICMS, ele vai poder ser compensado, e se não tiver
débitos de IBS, então vai poder ser restituído. Porém, essa restituição, esse ressarcimento em dinheiro, em alguns casos, a previsão é uma devolução de até 240 parcelas. Então, é muita coisa. A empresa vai demorar para resolver, para receber esse saldo credor que ela tem. Então, é importante que as empresas que tenham saldo credor, desde já, tenham esse olhar para esse saldo credor e tentem monetizar esse saldo credor para não esperar a reforma tributária, né, esse novo sistema, para ver como que vai usar esse saldo credor. Se dá para usar desde já, se dá para monetizar, vamos trabalhar para não ter riscos de ficar com esse saldo credor travado, né, na empresa. Desculpa, Letícia, novamente. Para monetizar, você fala, se eu tiver algum crédito a receber, ou tem algum processo judicial, eu entrar logo, uma possibilidade de um crédito que exista? Quando... A gente já entrou na justiça em 2001, parece, para excluir da base de cálculo, PIS e COFINS, dessas coisas assim. Aí seria mais ou menos essa situação? Se eu tenho um processo na justiça, eu tenho que... E mesmo se eu não tenho ainda, e há uma possibilidade de eu ter algum crédito, eu entrar logo num processo para não perder esse direito? Seria isso? Na verdade, esses créditos que eu falo é que muitas vezes, em razão da própria operação dentro da empresa, acaba sobrando créditos, não de processos judiciais, mas da própria operação, que muitas vezes a empresa precisa pedir restituição desse valor. Por exemplo, algumas empresas do IPI, elas não conseguem compensar o IPI que sobra na cadeia, elas precisam pedir restituição, né? E essa restituição, às vezes, fica parada na Receita Federal anos. Então, ela pode impetrar um mandado de segurança para agilizar essa análise pela Receita Federal, né? Ou o ICMS, é possível você vender créditos de ICMS, de algumas operações que você acaba se creditando. Então, fazer essa venda pelo próprio sistema do fisco estadual seria mais esses créditos que, entre parênteses, sobram na operação, que sobram na cadeia. Porque os créditos judiciais em si, muitas vezes eles vão poder ser restituídos por precatório, que já seria o recebimento em dinheiro, mas a sua preocupação com relação aos processos judiciais também é válida, até para a gente ter esse olhar. Por exemplo, ganhei o processo, vou compensar com qualquer tributo administrado pela Receita Federal, por exemplo, quando for um tributo federal. Vai poder compensar também com a CBS? Essa é uma preocupação sua muito importante, que provavelmente vai ser discutido futuramente, se essas compensações decorrentes de processo judicial também poderão acontecer com os tributos novos. Mas a ideia de monetizar seria um desses créditos que decorrem da operação mesmo, tá bom? E agora a gente fala rapidinho sobre esse imposto seletivo, né, que é o imposto que incide sobre produção, extração e comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? E essa lei que saiu em janeiro, ela trouxe a previsão, o que se entende por bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Porque até então a gente ficava com aquela dúvida, puxa, o que considera? Né? A gente pode considerar, a depender do ponto de vista, qualquer coisa prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Então, a legislação precisava definir o que seria considerado. E a legislação definiu. Então, ela disse, NCMs vinculados a veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais, concursos de prognósticos e fantasy sport. Então, ela definiu essa lista, e as NCMs vinculadas a essa lista terão a incidência do imposto seletivo, porque entende-se que seja prejudicial à saúde ou ao meio ambiente.
ele é cobrado uma única vez, né? E depois ele não integra a própria base de cálculo e também não integrará a base de cálculo do ISS, ICMS, IBS e CBS. Essa é uma previsão que veio nessa lei agora de janeiro, porque até então existia dúvida se o imposto seletivo não entraria na base de cálculo de IBS e CBS, por exemplo. E entrando aqui na transição, né, para o novo modelo, nós temos a transição para os contribuintes e a transição para os entes públicos, que é diferente, né? Para os contribuintes, a gente tem aí, se tudo der certo, se as legislações estiverem ok esse ano, se elas forem aprovadas, né? Porque a gente ainda tem uma legislação pendente, pode ter outras que venham. A gente começa a transição, então, se tudo estiver ok, a gente começa a transição em 2026. Começa ali um período de teste do IBS e CBS. A ideia é que em 2027 PIS/COFINS esteja extinto, o IPI tenha a alíquota reduzida a zero, com exceção da Zona Franca de Manaus, né? E começa a valer o imposto seletivo. Entre 2029 e 2032, nós teremos a redução gradual do ICMS e do ISS, e em 2033, a extinção do ICMS e ISS e o sistema novo integralmente, né? Não ter nenhum tributo da parte do consumo do antigo sistema. E essa transição para os entes públicos, principalmente visando, ela leva muito mais tempo, né? Porque a gente precisa pensar na acomodação da arrecadação, como que vai distribuir para cada ente, para cada benefício, esses valores que forem arrecadados a título de IBS, né? Então, precisa de muito mais tempo para fazer todo esse arranjo com esse novo sistema. Então, aí a gente vai, pelo menos, uns bons anos convivendo com o que a gente conhece do sistema atual e o sistema novo que nós enfrentaremos, né, alguns desafios ao longo desse caminho. Então, como serão muitos anos aqui, só fazendo essa pontuação, como serão muitos anos convivendo com os dois sistemas, é muito importante, desde já, a gente ter conhecimento da reforma tributária, de estudar, saber o impacto, porque a gente antecipa preocupações e já consegue achar soluções, talvez, para essas preocupações e ir conduzindo melhor nessa transição. Nós já temos visto algumas mudanças na parte operacional, né, para ir acomodando esses novos tributos. Então, nós já estamos vendo, por exemplo, notas técnicas, pelo menos 3 notas técnicas já publicadas para adequação de layout de notas fiscais de serviço, conhecimento de transporte, para inserir grupos e campos adicionais relacionados à tributação do IBS e CBS. Também, recentemente, saiu a tabela de código de classificação tributária do IBS e CBS, que, conforme as legislações forem sendo aprovadas, essas tabelas e essas notas vão sendo alteradas para ir acomodando essas alterações. E o cronograma que o fisco trouxe aqui, esses testes desse novo layout, dessas alterações, sejam a partir de 1º de setembro de 2025 e produção a partir de 31 de outubro de 2025. Então, como vocês podem ver, tá já, né? Como o tempo está passando tão rápido, logo a gente já vai estar se deparando com essa transição. E a gente já vê esse movimento para ir acomodando essas alterações que a reforma tributária está trazendo, né? Apesar, esse daqui eu vou passar bem rápido, mas o que eu queria pontuar para vocês, apesar da reforma tributária ser do consumo, a gente só está mexendo nos tributos que incidem sobre o consumo, a reforma tributária já trouxe pequenas alterações em alguns tributos do patrimônio, né, que é o IPTU, o IPVA e o ITCMD. O mais importante aqui é a questão do ITCMD,
Porque até então a gente tinha uma progressividade facultativa. O que é isso? Primeiro, só o ITCMD é aquele imposto que vai incidir sobre a herança e a doação, né? Que é o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Então, é o imposto da doação e o imposto da herança. Hoje, aliás, no sistema antigo, a progressividade era facultativa. Cada estado poderia decidir se faria a tributação por faixas ou se seria uma alíquota única. Por exemplo, aqui em São Paulo é alíquota única, 4% sobre o valor herdado e 4% sobre o valor doado. Mas o Rio de Janeiro já tem faixas, né? Então, até X valor é 2%, de tal a tal valor, 4%, de tal a tal valor, 6%. Né? Então, isso que é progressividade, é você aumentar a alíquota do tributo de acordo com o valor doado, de acordo com o valor herdado. Então, alguns estados já tinham essa progressividade e outros tinham alíquota única. A partir de agora, é obrigatório que todos os estados tenham essa progressividade, essas alíquotas na faixa de 2% a 8%. Então, pode ser que, para alguns casos, a gente tenha um aumento no valor pago do imposto sobre doação ou sobre herança. Então, essa é uma mudança muito importante que teve na tributação do patrimônio, tá? E só deixando aqui para vocês um ponto de atenção, que é o texto da reforma tributária, ele já previa uma reforma da renda e da reforma da folha de salários, tá? Então, aquela emenda constitucional 132, que mudou o sistema tributário do consumo, também já falou, olha, vai ter a reforma da renda e vai ter a reforma da folha de salários. Era para o governo, né, ter apresentado esses textos há um bom tempo atrás já, em 2024, porém ele não aconteceu, essa apresentação não aconteceu. Porém, ela irá acontecer provavelmente esse ano, principalmente com relação à reforma da renda, tá? Então, é algo que a gente precisa ficar atento, porque a gente está passando pela reforma do consumo e a gente pode se deparar aí também com discussões sobre a reforma do imposto de renda. Inclusive, a gente já está vendo alguma coisa, né? A gente já viu essa nova alíquota para multinacionais de 15%, então alguma coisa já está saindo, mas acredita-se que esse ano a gente tem uma reforma maior da renda também. E aqui, pontos para reflexão. Não sei se a doutora Paula gostaria de fazer alguma consideração até agora, antes da gente entrar nessa parte. Não, pode seguir, doutora, e assim que você concluir, a gente começa aqui o debate. Ok. Só um minutinho. Pedindo aqui o carregador do computador, gente, desculpa. Vamos lá. Então, pontos para reflexão. A gente conversou principalmente... Continuando aqui, pessoal, por esse outro computador, vocês me veem, daí eu já volto aqui com a projeção. Sem problema, doutora Letícia. Estamos... Minha rede caiu aqui, eu estou no 5G também, por causa da chuva. Da chuva. Sim. A gente passou, então, pelas principais alterações que nós teremos a partir, se tudo der certo, de 2026. Então, agora, a ideia é a gente conversar sobre o que a gente pode fazer desde já. Porque, vejam bem, a reforma, ela vai impactar a grande maioria das pessoas, tanto as empresas quanto o consumidor final. Não é verdade? A gente, enquanto consumidor final, também vai sentir os impactos,
seja no mercado que a gente vai fazer, porque tudo isso vai ter reflexos, né, ao longo da cadeia. Então, a gente precisa pensar nisso também. A reforma nunca foi proposta da reforma a redução da carga tributária, né? A proposta era manter a carga tributária, mas reduzir a carga, isso nunca foi dito. Então, a gente vê hoje alguns setores que terão a carga tributária mantida, porém alguns sofrerão com o aumento da carga tributária, né? Principalmente setores que têm cadeias curtas, né? Ou que usam grande parte de benefícios fiscais, né? Como os benefícios eles serão extintos e não serão mais utilizados, esses setores terão grandes impactos também. Deixa eu só conseguir colocar aqui. Então, aqui, ó, alguns setores da empresa que vão ser afetados pela reforma tributária que dá para a gente já ir pensando, né, nos impactos para os negócios. Por exemplo, compras. Nós vamos ter uma ampliação dos créditos, né, na aquisição de bens e serviços. Isso pode ter uma redução dos custos operacionais. Então, essas negociações de preço, condição de pagamento, pode sofrer algum impacto, pode afetar custos e fluxo de caixa. Logística, né, supply chain. Por exemplo, hoje, muitas empresas estão em determinados locais em razão dos benefícios fiscais, né? Mas com a extinção desses benefícios, será que vale a pena manter a minha unidade lá? Será que é melhor migrar para mais próximo do meu consumidor final? Né, os meus fornecedores, a logística dos meus fornecedores, onde que estão meus fornecedores, levando em consideração que a tributação vai ser no destino, a questão da precificação, os tributos, eles podem afetar os preços, né, causar quedas em algumas demandas, então, principalmente nessa fase de transição que a gente vai conviver com dois tributos, apesar deles se equalizarem, né, um sobrepor o outro, pode ser que existam impactos e é interessante a gente já começar a pensar no preço do meu produto, na alíquota, a gente já tem uma alíquota que é uma estimativa que dá para trabalhar com isso, será que eu consigo fazer algum cálculo, alguma simulação para ver como eu serei impactado? Contratos com fornecedores e clientes, não é verdade? A gente tem contratos a longo prazo, mas a gente vai ter um novo sistema tributário. Esse contrato está vendo isso, está prevendo isso, esse contrato tem a previsão de repasse automático desses valores, como que está o meu contrato? E os contratos que eu estou assinando agora para o futuro, passando, por exemplo, um orçamento, um preço, para daqui 2 anos, eu estou levando em consideração que a reforma tributária já vai estar aí, eu já vou ter que pensar no IBS, no CBS, né, no valor do meu produto. Então, esses contratos também precisam ser bem pensados. Dá para pôr uma cláusula desde já que me resguarde com relação a esses novos tributos. A questão da tecnologia vai ser muito importante, né? Um software fiscal que abarque esses dois sistemas. O meu software, a minha empresa que provém esse software, está preparada para isso? Ela está estudando, ela já está implementando, ela já está trabalhando, ela já está desenvolvendo? Será que eu vou ter que contratar uma outra empresa? Na verdade, vou alterar layout. Então, a parte da tecnologia vai ser essencial e precisa, desde já ir vendo como que vai estar o meu sistema, se a minha empresa que fornece esse sistema está pensando nisso, está preocupada com isso, porque esses investimentos requer tempo e requer também, né, dinheiro. Então, o momento para agir é agora. O que a empresa pode fazer desde já? Eu coloquei 5 tópicos aqui que eu considero importante, que é a formação de time, estudo de impactos, adaptação, tecnologia e revisão estratégica. Na minha empresa, eu já tenho um time, e ainda que não seja um time, uma pessoa preocupada com a reforma, estudando a reforma, entendendo a reforma, como que está, né? Eu já estou por dentro dessa reforma, dessas alterações que estão por vir.
O mapeamentos e projeções financeiras, né? Analisar a estrutura da empresa, qual o impacto que vai ter no meu negócio. Deixa eu simular aqui esses novos valores. Por exemplo, eu vou deixar aqui alguns links de algumas calculadoras online. Muitas empresas de software já estão desenvolvendo auditorias às próprias calculadoras, mas quem não tem acesso tem essas calculadoras online que já dá para ter uma ideia do qual vai ser o impacto no meu negócio, não é verdade? Avaliar minha precificação, meu fluxo de caixa, minha margem de lucro, para ver como que eu vou ser impactado diante de tudo isso. Adaptação operacional e fiscal, então, revisão de estratégias fiscais, essa questão, por exemplo, de ter uma unidade em algum lugar em razão do benefício fiscal, será que vai continuar valendo a pena? A monetização dos créditos, que a gente já conversou, a questão dos fornecedores, poxa, se meu crédito vai estar vinculado ao pagamento, eu tenho fornecedores bons pagadores de tributo, né? Deixa eu dar uma avaliada, será que está na hora de eu começar a rever esses meus fornecedores, talvez já ir procurando outro, pensando que meu crédito vai depender desse pagamento, né? A contratação de soluções fiscais que operem nos dois regimes, porque eles vão ser simultâneos, e a tecnologia e compliance, né, que são esses sistemas, ter uma boa equipe que internamente faça também essa migração, ou ter também auxílio de auditorias, contadores, advogados, que estejam a par de todas essas mudanças. Então, e principalmente também a revisão contratual e estratégica, que é ver os contratos que a gente tem, como que eles estão, se dá para já ir discutindo, os contratos que eu estou fazendo, deixa eu pensar em cláusulas, deixa eu ver com o meu advogado, cláusulas que me resguardem nessa reforma tributária, não é verdade? Então, são vários pontos que desde já a gente consegue ir trabalhando, né? Que a gente consegue ir pensando para passar pela reforma tributária, por esse sistema de transição, de uma forma, assim, mais suave, digamos. Nem a gente diz aqui no escritório, se desesperando com calma, né? Porque a gente já antecipou todos esses desafios. Então, acho que era isso que eu tinha para contribuir. As dúvidas, não sei se chegou já alguma coisa aqui, Juliane, no chat. Não, via chat ainda não. Acho que começaremos agora. Doutora Paula, se você quiser fazer suas considerações. Sim, vocês conseguem me ver? Não sei o que aconteceu aqui com a minha câmera, fechou. Ver a gente não está te vendo, mas ouvindo não. super bem. Me dá só um minutinho. Com certeza. Tem algum probleminha aqui. Eu estava com a câmera até agora. Bom, enfim. Gente, eu vou tentar sair e voltar de novo, tá? Porque eu acho que é importante a gente conversar aqui para vocês poderem me ver. Só um minutinho. Tá certo. Eu acho que, enquanto isso, o pessoal que tiver alguma dúvida do material que foi exposto até o momento, acho que podem ir relacionando as dúvidas. A gente vai começar agora um bate-papo. Já tem até algumas perguntas no ar. Voltou. Pronto, deu certo aqui. Bom, primeiramente, queria parabenizar a doutora Letícia pela exposição. Acho que deu um panorama bastante completo sobre o cenário atual, né? E eu gostaria de fazer algumas provocações. Acho que algumas questões que ela colocou aqui, de impactos em diversas áreas da companhia, é uma das maiores preocupações que nós tributaristas temos, né? Porque naquilo que depende do nosso conhecimento tributário, a gente, né, calcula os impactos, faz como está e como vai estar, um as is to be, né, um cálculo por NCM, por serviço, por bem, etc. E como vai haver ampliação da base de cálculo, quais são as novas incidências tributárias que vão ser aplicáveis, as alíquotas atuais, por exemplo, de 9,25 para um 8,8 de CBS possível,
e a diferença no IBS, etc. Tudo isso, sistemicamente, né? Eu acho que as consultorias, de uma forma geral, elas estão se preparando ou preparadas para receber esse tipo de informação e fazer o processamento dessa projeção de impacto. Mas o que a doutora Letícia muito bem mencionou, e eu acho que esse é um ponto de atenção que todos nós temos que levar em consideração, e os outros impactos que não estão dentro do âmbito do controle do gestor tributário. Então, a parte de reprecificação dos produtos, em virtude de alteração de alíquotas. E eu não estou falando aqui só de reprecificação do que nós vamos vender em termos de bens e serviços e direitos. Estou falando também da reprecificação das nossas compras. Porque, vejam, se até esse momento eu comprava um serviço de consultoria e esse serviço de consultoria não me dava direito a crédito, aquele valor do tributo que era incidente sobre aquele serviço de consultoria que eu contratava, para mim era custo. A partir de agora, com essa não cumulatividade, digamos assim, perfeita, entre aspas, né, de que tudo aquilo sobre o qual se paga tributo na cadeia anterior vai virar crédito na subsequente, a partir do momento desse novo cenário, imposto para mim como fornecedor não vira, para mim como cliente não vira mais custo, é crédito. Isso mexe de uma forma importante na forma como você vai negociar a precificação das suas aquisições, correto? Porque vamos supor que o seu fornecedor até hoje praticava com você 100, e ele falava 100 é o valor com impostos, né? E você absorvia lá, vamos supor, uns 20% como custo desses 100, e o restante baixava como estoque, mas todo o resto virava uma despesa não creditável. E aí agora ele vai virar para você e falar assim, olha, por causa da reforma tributária, aumentou a minha carga tributária, então agora vai ser 150. Poxa, mas se você fizer a conta do seu fornecedor, nem se fosse um aumento de 150% na tributação, daria 150 o preço final para você, entende? Então, vai ser necessário reprocessar também o cálculo do preço do seu fornecedor, para que você não seja colocado numa situação de ausência de elementos para renegociação de pricing, de custos, não é verdade? Outro aspecto, mas, por exemplo, isso daí é um tema que eu, como tributarista, a doutora Letícia, nós temos condição de falar para você quanto que é o impacto disso para fins de tributação? Temos, por causa da formação, da forma como se calcula a tributação sobre determinada aquisição. Mas aí eu pergunto para você o seguinte, vamos supor que você é um prestador de serviço, tá bom? E a sua tributação hoje é, no máximo, nominalmente, 14,25%, que sejam 9,25% de PIS/COFINS, uma não cumulatividade, mais uns 5% de ISS. A sua tributação vai passar a ser 28%. Entende? E aí eu lhes pergunto, se eu sou um prestador de serviço, e minha carga tributária sobre a saída vai passar a ser 28%, qual que é a primeira reação que eu vou ter? Meu Deus, será que meu negócio continua sendo viável? Segunda pergunta, para quem eu vendo? É crédito? Então, se eu hoje, a maior parte dos meus consumidores são pessoa jurídica, eu posso me defender dizendo que 28% vai ser crédito para o meu cliente. Então, que na verdade eu não tenho uma majoração, né? Mas e se meu cliente for pessoa física? Vocês acham realmente que eu vou lá numa empresa que vai fazer um serviço de, enfim, conserto, né? Vocês têm essa terminologia específica, né? De recapeamento, né? De
como é que chama? Recapamento, né? De pneus. Desculpa, Juliane, me corrija se eu estiver usando a terminologia incorreta, mas só pensando aqui, né? Recapagem, perdão, muito obrigada. Se eu for uma pessoa física, for contratar um serviço de recapagem de pneu e contratar e para pagar na pessoa física, você acha realmente que eu, que não vou ter direito a crédito de nada, vou falar, aumentou em R$ 28 o que era 100, virou 128 e vou ficar feliz? Ou eu vou falar, não vou pagar 128, imagina. Isso vai gerar o quê? Uma pressão na margem de vocês. Um esmagamento de margem. E aí, o que é necessário pensar nesse momento? É necessário pensar o seguinte, entendi, eu não vou poder praticar 128 porque meu consumidor final não vai aceitar. Então, eu vou ter que ser mais eficiente do ponto de vista de custeio, do ponto de vista de business, certo? Vou ampliar minha base de saldo de créditos? Vou. Isso vai melhorar a minha equação de custo versus margem? Vai. Mas isso não vai ser suficiente para mitigar esse aumento, essa majoração de quase 10 pontos percentuais. Ou mais de 10 pontos percentuais, certo? Então, meu ponto aqui, é a questão que eu coloco para todos os meus clientes, é o que você vai fazer em termos de repensar o seu negócio? Você vai ter, por exemplo, num cenário atual, pode ser que você tenha centros de distribuição em regiões onde o custo logístico só se justifica porque você tem um benefício fiscal. Agora, você não vai mais ter benefício fiscal. Isso é verdade. A partir de 29, vão começar a reduzir os benefícios fiscais. Até 33 não vai ter mais nenhum. Vai continuar valendo a pena, do ponto de vista de custo logístico, você manter um CD lá na Paraíba por causa de um benefício fiscal, sendo que, na verdade, o seu consumidor mora no Espírito Santo? Então, esse repensar a atividade, o business, vai ser fundamental nesse momento. E aí eu queria provocar essa discussão justamente por quê? Porque nós estamos vendo todos nós tributaristas penando aqui para fazer o cálculo do impacto tributário, mas a verdade é que a gente não tem um software para calcular o impacto logístico. Ou tem, doutora Letícia? Ninguém tem. Quem é que tem essa informação? A área de logística. Então, eu vou aproveitar aqui para fazer um parênteses. A gente precisa, como tributaristas, protagonizar a implementação da reforma tributária, mas a gente não tem todos os elementos de poder nessa equação. Então, a gente pode liderar, mas cada área vai ter que buscar a sua solução com o apoio de um tributarista ou não, né, de preferência mas vai ter que procurar a sua solução do ponto de vista de eficientização do seu business nesse processo de reforma tributária. A Arlindo levantou a mãozinha, estou muito curiosa para saber o que você tem para nos dizer. É uma dúvida. Eu já, cada vez que a gente escuta uma coisa sobre reforma tributária, a gente já chora, né? Mas hoje, o estoque que a gente tem, a gente já pagou ST, em boa parte dele. E nessa transação, porque o ST já foi recolhido, o ST é o ICM. Se eu vou pagar sobre a emissão de nota fiscal, o IBS, CBS, como é que ficará isso? Vocês já têm alguma ideia, já têm alguma noção se foi falado alguma coisa, como ficará? Doutora Letícia, você quer responder essa pergunta? Fica à vontade, Paulo, fica à vontade. Essa pergunta ela é muito capciosa, Arlindo. Porque um dos grandes, digamos, uma das grandes vontades com a reforma tributária é eliminar completamente a figura da substituição tributária, né? Justamente por quê? Né? Porque a questão toda é que a gente não pode ter quebras de cadeia, não pode ter irregularidades nesse processo de apuração de débitos e apropriação de créditos. O ST, ele parte de uma premissa, de uma ficção jurídica ou de uma ficção econômica, muitas vezes. E à medida em que você coloca ficções na equação de apuração de débitos e créditos, você naturalmente acaba quebrando uma equação que deveria ser perfeita. Então, a vontade sempre foi eliminar completamente o ST, tá? E a regra de transição deveria ser tudo aquilo que teve ST
deveria gerar, né, um efeito de devolução, né, para o momento de transição, aonde você eliminasse de vez o ICMS e tivesse a passagem final para o IBS, tá? A verdade é que esse tema, ele ainda está em discussão, tá? Por quê? Porque em que pese diversas iniciativas para regulamentar isso de uma forma adequada, ainda não se chegou a uma equação matemática perfeita de como administrar esse momento de transição. A parte boa dessa notícia, Arlindo, que não é uma notícia boa, tem que ter alguma coisa boa no final do túnel, é que a gente está em 2025 e a redução do ICMS, de fato, sua substituição pelo IBS, só vai começar a acontecer mesmo a partir de 2029. Então, ainda temos 4 anos para discutir como é que vai ser essa virada, tá? Mas a verdade é que esse é um assunto extremamente delicado, tá? E, por hora, não há uma definição cabal. Mas, de novo, faço meus votos para que o ST seja eliminado, não porque eu ache que isso é bom ou ruim para determinado segmento. Não estou tomando partido aqui. É mais por quê? Porque todo tipo de ficção, seja econômica ou jurídica, causa uma distorção nessa não cumulatividade perfeita que tem como objetivo ser neutra na cadeia. E a neutralidade numa cadeia econômica, ela é fundamental para manter boas condições ou condições ideais de competitividade entre as empresas e os segmentos de negócio. Que isso era um dos objetivos que se queria alcançar com a reforma tributária, tá, Arlindo? Perfeito. Eu entendo, inclusive, se você pegar, eu apontei isso na reunião da Soban com a senadora, que hoje tinha um tributarista lá, e uma das coisas que chama muita atenção no nosso segmento, não o segmento de reforma, eu trabalho com autopeças também. O estado do Espírito Santo não tem ST. Aí a gente é penalizado porque o consumidor final vai direto lá, compra com um valor muito inferior e ainda chega aqui querendo, porque como a gente trabalha com o caminhão passa lá e ele compra do preço sem pagar o imposto correto. Ótimo isso, também acho que é uma boa notícia, porque vai deixar disso. Mas o que me preocupou é porque, poxa, eu tenho R$1 milhão em estoque, onde eu já, de pneu, de peça, de lubrificante, qualquer coisa, eu já paguei o ST. Então, já foi tributado, aí vai, na hora da emissão da venda fiscal, na hora da emissão de nota fiscal de venda, eu vou ter que ser tributado de novo. Aí eu fiquei preocupado com isso. Então, é uma coisa que vai ser discutida ainda, está se discutindo ainda. Obrigado. Imagina. Que pena que está acabando o nosso tempo, né, doutora Letícia? Mas, assim, último comentário, só para encerrar aqui a minha fala, é que eu gostaria de deixar como um recado final que vocês procurem envolver as áreas de negócio em todas as discussões da reforma tributária e tentem se aproximar de quais são os sistemas que as áreas de negócio usam hoje para controlar malha logística, para controlar velocidade de transporte, para controlar localização de operação, definição de localização de CD, de fábrica, especificamente sistemas relacionados a controle de pricing, tá? Tudo isso tem que estar muito próximo da área de tax para que a área de tax consiga captar no mercado quais são os fornecedores dessas ferramentas que já estão fazendo o link do input dos recálculos tributários dentro dessas ferramentas. Estou comentando isso porque a gente vai ter uma reunião na Simões Pires na segunda-feira só sobre isso, sobre uma ferramenta de logística que vai receber os inputs tributários. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar agora, porque o tempo está correndo muito rápido, né, doutora Letícia? Sim, verdade. Juliane, acredito que podemos passar para as considerações finais, né, os agradecimentos. Eu queria só inicialmente, aliás, para a gente fechar aqui, não inicialmente, mas para saber se mais alguém tem alguma consideração, alguma pergunta.
O tempo já está estourando aqui, mas alguém mais, alguma consideração, alguma dúvida? Nós tínhamos até outras questões aqui para serem debatidas, mas, enfim, quem sabe em um segundo momento a gente marca um novo encontro novamente para falar mais um pouquinho. Fique tranquila que reforma tributária vai ter bastante discussão ainda. Muitas. Uhum. Arlindo agradecendo aqui. Obrigada a você, Arlindo. Bom, acho que... o Arlindo falando que falou demais. Imagina, Arlindo, você sempre com excelentes contribuições. Exatamente. Pode ter certeza que tudo que você fala, os demais estão também captando aí todas as tuas falas. Bom, fique à vontade, então, doutora Letícia, para a gente, acho que, encerrar, né, nas últimas considerações. Então, perfeito, pessoal, a gente fica à disposição, né, como vocês sabem, a reforma tributária, a gente precisa pensar e vão surgindo as dúvidas, então, liga, manda e-mail, a gente conversa, porque é muito boa essa troca, às vezes a gente se depara com perguntas que até então não tínhamos pensado, então, essa troca é necessária, fiquem muito à vontade para entrar em contato. Provavelmente nós voltaremos com mais assuntos de reforma tributária, porque esse ano vai ser o ano e a gente precisa deixar a casa arrumada para começar essa reforma tributária, não é verdade? E agradecemos imensamente a presença de todos. Mês que vem temos mais jornada, né, Juliane? Nossa jornada mensal, então, desde já estão todos convidados para a nossa próxima jornada jurídica. E agradeço também, para finalizar, né, a Soban por esse momento, por essa disponibilidade em nos receber para conversar assuntos tão importantes, especialmente na pessoa do Daniel, né, Daniel? Contem sempre conosco e muito obrigada. E, doutora Paula, muito obrigada pela sua presença. Olha, enriqueceu 100% a nossa conversa, o nosso debate. Fique muito à vontade para sempre voltar para conversar conosco. Querida, muito obrigada. Eu que gostaria de agradecer a todos e ao convite. Queria me colocar 100% à disposição novamente. Vou deixar meus contatos com a doutora Letícia, com a Juliane. E, por favor, contem sempre comigo.